Sabe aquela situação? Você tenta criar uma imagem com IA, sei lá, do seu cachorro ou daquela caneca especial. Ele, sabe? Falta aquela coisinha única, a essência. Parece que escapa, mesmo nos modelos. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto numa técnica chamada Dream Booth. A ideia é que Google Research, tá? E o objetivo é entender como essa tecnologia funciona para é conhecida. O material até cita que modelos bem famosos, tipo Imagen, DALL-E 2, patinam para recriar certinho as características de um sujeito específico ou para colocar ele em andar, como o Dream Booth faz isso, né? O que ele realmente possibilita para a gente conseguir especializar a IA para o que É tipo ensinar a IA a reconhecer um sujeito bem específico. O seu gato, aquela. É isso? é exatamente isso. O modelo aprende a linkar um identificador único, quase um apelido. Aí, com esse apelido e as pouquinhas imagens, eles fazem o que chamam de fine-tuning, Um ajuste fino. Mas e para garantir que, sei lá, ou aprender tudo sobre o meu cachorro. perto da coisa. Eles usam uma técnica nesse ajuste fino. É um nome meio complicado. Perda de presença. Não esquecer como gerar outros exemplos da mesma classe. No caso, outros cachorros. Né? Perder a habilidade de gerar outros cachorros diferentes. Isso é super importante para manter a variedade. E na prática, como isso aparece? Onde a gente vê essa mágica do Dream Booth acontecer? Bem impressionante, sabe? Dá pra pegar essas poucas fotos, vamos dizer, daquele seu relógio de pulso antigo, tipo o relógio no meio da selva, ou flutuando no espaço. E ele continua lá, com os mesmos exemplos que eu achei fascinante é o de renderização artística. Tipo, pegar fotos de um cachorro e muitas vezes o modelo coloca o cachorro em poses que nem estavam nas fotos que você deu pra ele aprender. Sugere uma certa Conhece o sujeito, mas consegue meio que imaginar ele em situações e estilos diferentes. exatamente, a grande sacada é essa combinação. Fidelidade alta ao sujeito que você quer. Totalmente novos. A técnica meio que pega todo o conhecimento de mundo que o modelo base já tem e aplica naquelas implicações disso tudo. Por um lado, é uma ferramenta incrível para a criatividade pessoal. Sempre tem a preocupação com o uso indevido, para criar imagens falsas, enganosas. É algo Resumindo a ideia principal, o Dream Booth surge como um jeito bem promissor de fazer a IA que precisa de poucas fotos para ensinar a IA sobre aquele seu objeto ou pet querido. Basicamente, a consiga imaginar. Uhum. E para fechar com uma reflexão, o que me deixa pensando aqui afeta o conhecimento geral do modelo, sabe? Quando ele vira um expert naquele cachorro, esse cachorro com estilo artístico, como a gente viu, ou será que essa super especialização acaba interessante sobre essa dança entre se aprofundar numa coisa e manter a generalidade na IA generativa?